Se eu passo o tempo todo desconectado daquilo que eu quero, se eu passo o tempo todo vivendo ao bel prazer, se eu passo o tempo todo vivendo de forma impulsiva, se eu passo o tempo todo buscando gratificações momentâneas, a vida vai me trazer mais disso. Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, o que eu vou falar com vocês, vai ter como embasamento algo que a gente percebe muito hoje em dia, né, nas tecnologias, os algoritmos, né, que determinadas coisas a gente percebe, né, você está na internet, as coisas que você vai pesquisando, as coisas que tu vai vendo, as coisas que tu vai se interessando, vai chegando mais daquilo até você. Eu não sei se vocês têm essa percepção muito comum, a gente quer comprar alguma coisa, está interessado em algum produto, por exemplo, e aí conforme tu vai pesquisando aquele produto, você vai percebendo que toda a tua rede social, todo o teu celular ali, o teu computador, vai recebendo propaganda daquele produto, né? Temas que você pesquisa na barra do Google, por exemplo, que vai trazendo assuntos correlacionados com aquilo que você está pesquisando. E eu quero mostrar para vocês e trazer que a vida humana ela funciona um pouco parecido com esses algoritmos, que muito daquilo que perpassa a nossa mente, muito daquilo que passa pela nossa cabeça, muito daquilo que nos atrai, muito daquilo que a gente alimenta o nosso mundo emocional, traz pra gente coisas do mesmo nível. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Há no ser humano, há em cada um de nós uma disposição saudável. Há em cada um de nós uma disposição a buscar sempre aquilo que é melhor para nós. Toda a vida humana, toda a condição humana, ela busca sempre o saudável, o promissor, aquilo que pode nos fazer prosperar, aquilo que pode nos fazer desenvolver. A base humana ela está sempre relacionada à busca daquilo que é bom e saudável para o ser humano, que é o que a gente poderia chamar em psicanálise de uma pulsão de vida. Há um pulsionar em cada um de nós que está sempre buscando aquilo que é saudável para nós, né? Que está sempre em busca daquilo que é melhor para nós. Essa é a nossa pulsão de vida. No entanto, quando o ser humano acaba perdendo o rumo da coisa, por exemplo, quando o ser humano acaba se colocando em relacionamentos destrutivos, em posições de vida que não são tão saudáveis para ele, quando ele acaba se relacionando com situações que não necessariamente têm a ver com aqueles desejos, quando ele não está sintonizado com aquilo que de fato tem a ver com a estrutura desse ser humano, com aquilo que mora lá no fundo desse ser, né? A gente vai usar em psicanálise um termo que é o self, né? O self seria aquilo que tem a ver com tudo que é saudável do ser humano, aquilo que tem a ver com a essência, digamos assim, desse ser humano. Quando a gente está levando uma vida que é incompatível a esse self, quando a gente está levando uma vida que não condiz com essas ambições reais do ser humano, há uma força nesse ser humano, há uma força que sempre tenta trazer esse ser humano de volta para a linha saudável, para a linha de vida. Eu vou dar um exemplo, pessoal, um exemplo clínico dessa paciente, no caso, né, que ela tinha feito uma combinação com o parceiro, com o marido, de todos os dias pela manhã levantar para caminhar, para emagrecer. Tá? Eu estava se sentindo gorda e tal. E ok, olhando ao ponto externo, né, é um ato, é uma pulsão de vida, né? É uma pulsão saudável de vida, uma pessoa que quer melhorar, que quer prosperar, que quer emagrecer, que quer ficar melhor. No entanto, ela não conseguia cumprir com essas demandas que ela tinha se imposto. O marido acordava para caminhar, levantava para caminhar, para fazer exercício, e ela não conseguia cumprir o que ela tinha se prometido e prometido para o marido. Aos olhos comum da sociedade, a gente vai dizer que essa pessoa estaria num processo de autossabotamento, sabotando o próprio crescimento.
Alguns psicólogos comportamentais poderiam dizer isso, algumas linhas de autoajuda poderiam ver isso, alguns coaches poderiam ver por essa forma, como uma forma de sabotar o próprio crescimento. No entanto, quando a gente ia pesquisar, quando a gente foi pesquisar e ver mais a fundo, a gente percebe que há uma linha tão rica dessa pulsão de vida do ser humano que tenta o tempo todo colocar o ser humano de volta no próprio caminho, do próprio desejo, da própria vontade, da própria ambição, que quando o ser humano não está caminhando em conformidade com aquilo que ele de fato quer e sente, há dentro do próprio processo de sabotamento, um sabotamento maior que tenta recolocar o ser humano para o caminho do real, daquilo que ele de fato quer e que muitas vezes ele desconhece. Como assim, Rodrigo? Do que tu está falando? Eu estou falando que essa paciente, essa pessoa, ao não levantar todas as manhãs para caminhar, nesse aparente processo de sabotamento, ela estava tentando reconstruir um desejo real. Ou seja, ela não conseguia cumprir o caminhar todos os dias, porque de fato não era isso que ela de fato queria. De fato, ela nem queria estar nesse casamento. Ela não queria estar vivendo essa vida que ela construiu para ela mesma. E dentro dessa conjuntura dessa vida que ela construiu para ela mesma, não fazia sentido essa combinação com o marido de caminhar. Essa força de tentar levantar todos os dias para caminhar era uma força que ela se colocava, baseada em princípios sociais, familiares, culturais, de que ela tinha um marido, então ela deveria caminhar com esse marido, ela deveria emagrecer, ela deveria se adaptar à sociedade vigente, quando na verdade ela nem queria estar nessa posição. Levantar para caminhar era uma forma de tentar se adaptar a uma situação de vida que tinha sido imposta a ela através dos valores sociais e que ela estava questionando ao não levantar. Essa força questionadora era uma força que tentava recolocar ela no caminho original do self, do ser dessa pessoa, da essência dessa pessoa, daquilo que ela de fato queria. E em quantas vezes, pessoal, na nossa vida, a gente não se coloca em situações, por exemplo, que não são escolhas conscientes nossas, onde a gente está sendo movido por uma força inconsciente, por um desejo que não é nosso, por um desejo que não vem de nós. E aí, relacionando essa questão do algoritmo, a gente pode pensar que essa força propulsora que existe em nós, de sempre estar buscando aquilo que é saudável, que é o melhor para nós e que muitas vezes por diversas ocasiões a gente se perde nesse caminho, esse se perder faz com que se a gente não reencontre esse caminho original nosso, a gente vá colhendo situações, inúmeras situações que não dizem respeito à nossa verdadeira essência, ao nosso verdadeiro self, ao nosso verdadeiro modo de ser. É como você lá está pesquisando na internet pornografia, por exemplo, e passar o tempo todo recebendo mais pornografia. É você estar se prostituindo em relação àquilo que de fato é o que você gostaria de fazer, é o que de fato mora dentro do teu ser, no mais íntimo do teu ser, e você está se colocando em situações de constante desprezo, de constante situações onde constantemente você está correndo contra você mesmo. Ao contrário, quando você consegue sintonizar o passo, quando consegue em busca daquilo que você quer, quando consegue compatibilizar de novo com seus verdadeiros desejos em essência, o mundo vai trazendo como um algoritmo mais situações promissoras, saudáveis, que tem a ver com essa corrente real que é você mesmo. Então eu acho muito interessante a gente poder pensar nessa questão do algoritmo, do receber mais daquilo que se busca e se procura. Ela não foi escolhida, ela não foi criada dentro da tecnologia por acaso. Ela tem toda uma fundamentação humana. Nós, seres humanos, somos assim. A gente tem mais daquilo que a gente busca, não é o tal ditado, né? A gente colhe o que planta. Se a gente está desconectado, se o nosso valor pessoal está baixo, se a nossa estima está baixa, se a gente não está se vendo com real valor, a tendência de buscarmos situações que nos desvalorizem, a tendência a entrarmos em contato com situações que não são boas para nós é muito grande. E isso acaba sendo muito perigoso, né, pessoal, para a integridade da vida como um todo, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente pensa como futuro. Se eu passo o tempo todo
desconectado daquilo que eu quero, se eu passo o tempo todo vivendo ao bel prazer, se eu passo o tempo todo vivendo de forma impulsiva, se eu passo o tempo todo buscando gratificações momentâneas, a vida vai me trazer mais disso. O universo vai me trazer mais disso. Isso não é metapsicologia, isso não é filosofia barata, isso não é acreditar em divindades, em ser supremo e superior. Isso é real, isso é realidade. A gente traz para a nossa vida mais daquilo que a gente está buscando. Igual o algoritmo da internet. Se eu estou pesquisando um computador que eu quero comprar, eu vou receber computador. Se eu estou pesquisando pornografia, eu vou receber pornografia. A vida vai me trazer conforme aquilo que eu estou funcionando, que eu estou fuçando, que eu estou mexendo. Há uma compatibilidade entre o mundo interno e o mundo externo. Os meus sentimentos, tinha até pouco tempo, né? A gente ouvia falar muito nesse livro, O Segredo, de atração. Não, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de atrair o que a gente sente. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de mundo real, de buscar situações que tenham a ver realmente com aquilo que a gente está sentindo. A gente vai em busca, né? É concreto, é palpável. Isso não é algo, fantasioso, místico. É algo real. A gente tem no mundo, a gente tem na vida, a gente traz para nossas vidas situações onde a gente vai buscar. Eu percebo muito nos atendimentos clínicos, com os pacientes, como a vida se expande conforme os pacientes vão entrando em contato com algumas situações. Quando o medo vai dando lugar à coragem, quando se começa a entrar em contato com aquelas situações que muito se não queria tocar, quando se começa a viver mais de acordo com esse self verdadeiro, quando se começa a estar mais próximo daquilo que de fato o ser humano quer e enfrentar as dificuldades para poder encarar aquilo que de fato se quer, a vida vai correspondendo, a vida vai reluzindo, a vida vai ficando colorida, a vida vai funcionando em conformidade com esse desejo. Então, pessoal, tenho muito claro isso, sabe? Tem dentro de nós, há uma correspondência em nós de sempre buscar aquilo que é saudável. E quando a gente foge disso, há sempre uma força propulsora que tem de trazer nós de volta para aquilo que é nosso, que é original nosso. E há toda uma lógica de correspondência, como um algoritmo de internet, que tende a sintonizar com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente busca. Muitas vezes a gente ignora a força, essa força impulsionadora que tenta nos recolocar na nossa própria vida, na nossa própria essência. Então, muito cuidado quando a gente fala de se sabotar. Daqui a pouco, esse sabotamento que a gente acha que promove na nossa vida e não conseguir o que a gente quer, de fato, é algo que tenta nos recolocar diante daquilo que a gente quer. É uma força que tenta desinvestir aquilo que a gente está investindo e que não está, de fato, sendo promissor para aqueles desejos que a gente realmente quer, para aquela vida que a gente realmente pensa em viver. Às vezes a gente vive uma vida maquiada, que não é a vida real que a gente de fato quis viver, que a gente oculta os nossos reais desejos. Então é muito importante a gente pensar nessa questão de uma força propulsora de vida, nesse algoritmo que traz aquilo que a gente está realmente buscando, né? Ah, eu quero tal coisa, mas daqui a pouco, será que eu estou fazendo por merecer aquela tal coisa que eu quero? Será que eu estou tendo uma vida íntegra, um padrão de vida, né? Ok, eu desejo uma coisa na vida profissional, mas na vida pessoal eu vivo de um jeito totalmente relapso, diferente daquilo que eu quero. Eu só quero, mas o que eu faço para querer? Eu quero um relacionamento legal, ideal, mas eu só me coloco e me relaciono com pessoas que daqui a pouco não me trazem aquilo que eu desejo. Pra gente pensar. Certo, pessoal? Se gostaram do vídeo, se acham que tem pessoas que podem achar esse vídeo bacana e interessante, curtam, compartilhem, comentem, fiquem à vontade. Um abraço, obrigado.